O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões. Falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: Despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos seus discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, também está sendo transmitido, né? Hoje é um dia ápice da nossa fé, da Eucaristia. Vou tentar, hoje foi mais longa a homilia, quem quiser ouvir, vou tentar resumir hoje um pouco, mas falar o essencial do dia de hoje. Bem, o ser humano foi colocado à prova com Adão e Eva, e a serpente fez uma proposta: comas e serás como Deus. Ou seja, o ser humano quis ser Deus, e isso rompeu com Deus. Com isso, o nosso corpo, que antes estava tudo ordenado para a alma, para Deus, com o afastamento de Deus e a graça, ficou desordenado. E nós ficamos escravos do pecado, do demônio, que fez a proposta, do sofrimento e da morte. Não tem como fugir, somos escravos. Para nos libertar, Deus preparou a vinda de Cristo. No Antigo Testamento, criando o povo, tirando o povo do Egito, criando os sacerdotes através de Arão, que era da tribo de Levi, e começou a ensinar a oferecer sacrifícios em expiação aos pecados. E na época, os sacrifícios eram animais. Então o sacerdote na época era um açougueiro. O povo ia lá o ano inteiro, levava os seus animaizinhos, teoricamente deveria ser os animais melhores. O padre tinha 3 cômodos só. O padre ia lá, matava o animal no pátio de fora, trazia o sangue para o altar do primeiro cômodo, chamado santo, o ano inteiro. Só uma vez por ano que levava o sangue para o primeiro cômodo, santo dos santos, onde estava a Arca da Aliança. E oferecia aquilo em expiação aos pecados. Mas o que aconteceu? O povo não mudava de vida, porque ia lá, matava o animalzinho, mas não mudava a sua vida. O que Deus fez? Mandou o seu filho se encarnar. Outra coisa também é que o animal não tem a dignidade de Deus. Então sempre tinha que repetir a morte de animais. Então Deus mandou o seu filho, que se encarnou, assumiu a condição humana e se ofereceu em sacrifício pelos pecados. Agora tem sentido, porque Jesus tem a mesma dignidade do Pai. Então o pecado foi redimido por ele, por ser da mesma dignidade. Então Jesus ensinou na terra o manual de instrução e depois se ofereceu como sacrifício no lugar dos animais. Por isso que ele chamou na última ceia os apóstolos, preparou, que é a mesma ceia judaica, só que não teve o cordeiro no dia anterior, porque o cordeiro era ele, e ele não bebeu o último cálice. E ali ele disse: fazei em memória de mim.
E no dia seguinte ele foi oferecido em sacrifício. Ora, se Jesus é Deus, a parte humana aconteceu historicamente, mas a parte divina, esse sacrifício se tornou eterno. Então a missa é tornar presente o mesmo sacrifício de 2000 anos. Como? Através de um ser humano ordenado, com sucessão apostólica. Só pode acontecer a missa se tiver sucessão apostólica. O que é sucessão apostólica? Dom Carmelo me ordenou, alguém ordenou Dom Carmelo, que alguém ordenou, até chegar onde? Apóstolos. Os apóstolos. Por isso que é sucessão apostólica. Tem que chegar nos 12 apóstolos. Entendeu? Por isso que os protestantes falam que a gente não segue a Bíblia, e a coisa mais forte na Bíblia, que é João capítulo 6, em que fala que isso é minha carne, é meu sangue, quem não comer da minha carne, eles não seguem, fala que representa. O que é a diferença da nossa Eucaristia para Deus? Total, a deles só representa e a nossa não é mais pão. Eu vou tentar explicar também o que acontece na missa. Eu que sou ordenado, na hora que falo as palavras, é o próprio Cristo que fala. Eu ajo em persona Christi. Toda a milícia celeste participa da missa. Tem muita gente que já teve visão mística, até comigo, de sangrar a mão, de ver Nossa Senhora atrás, anjos entre mim e o diácono lá, vários anjos. Toda a milícia, eles se dobram, porque o mesmo sacrifício do Senhor se faz presente. Enquanto tem muita gente aqui fica rindo, mascando chiclete, né? Então o que acontece? A filosofia, ela divide substância e acidentes. O que é substância? Os acidentes meus é minha altura, minha cor da pele, dos olhos, cabelo, o que mais? A cor da pele, a barriguinha, né? Tudo é acidente. E o que mantém tudo isso junto? A substância. É um princípio, ok? A substância, no nosso caso, é a nossa alma espiritual. É aquela que fica depois, no purgatório ou no céu, ou no inferno. Tanto é que quando eu morro e minha alma sai do meu corpo, o que acontece com meus acidentes? Decompõe, os vermes comem, né? Fede. É bom entender isso, né? Teve um santo que se converteu, São Francisco Borja, vendo a imperatriz Isabel de Portugal morta, que ela era muito bela, e ele foi encarregado de levar o corpo. Já contei isso aqui, né? Quando ele viu o corpo decompondo, ele falou: agora eu quero servir gente que não morre mais, ao Senhor que não morre mais, né? Que nunca mais morre. Bem, então, o pão tem característica de pão, que são os acidentes. Cor de pão, textura de pão, certo? Gosto de pão. E a substância que segura é a substância do pão. O que acontece na missa? Quando eu falo as palavras e levanto a Eucaristia, o céu se abre, o eterno toca o tempo. Se você pudesse ver, você ia ver Jesus morrendo e ressuscitando ao mesmo tempo, porque a Eucaristia é paixão, morte e ressurreição de Jesus. E o acidente do pão mantém, mas a substância do pão sai e entra a substância de Cristo. Olha que chique. Então, uma partícula mínima é Cristo inteiro, porque Cristo está lá em substância. Corpo, sangue, alma e divindade. Por que Deus não muda os acidentes? Porque senão eles iam ficar sem jeito, comer carne, sangue. Eles iam ficar com náusea. Apesar que eu vou contar um milagre, que os milagres Deus mudou os acidentes, né? O vinho é a mesma coisa. O gosto de vinho, a textura de vinho e a substância do vinho. Quando eu levantar o cálice, continua os acidentes e troca a substância. Isso se chama transubstanciação. Na igreja protestante é consubstanciação. Certo? Só que eles nunca vão ter transubstanciação, porque não tem sucessão apostólica. O que tem em nós é ortodoxa. A igreja anglicana
muitos padres voltaram para a Igreja Católica e tiveram que ser ordenados de novo, porque não garante que tenha sucessão apostólica. Tudo bem até aqui? Então, Jesus, dando a vida, Ele nos liberta do pecado, da escravidão do pecado, da morte, do sofrimento. A Eucaristia, quando você comunga, ela te nutre, ela te dá força, fortaleza, união com a igreja, ela te dá paz, ela te dá salvação, ela é o fruto da vida eterna, que foi tirado em Gênesis. Lembra que não estenderás mais e comerás o fruto da vida eterna. Tanto é que Maria é a árvore da vida, que gera o fruto, e a cruz, a árvore da vida, que tem um fruto maduro para colher. É o que dá a vida eterna. Não se pode comungar de qualquer jeito, tem que estar em estado de graça. Confessar pelo menos uma vez por ano, tem que ajudar a igreja financeiramente, é o mandamento da igreja, né? Comungar uma vez por ano. O que mais? Os 10 mandamentos, não faltar missa domingo de preceito, não ter sexo fora do casamento, adultério, masturbação, pornografia, mágoa, matar alguém, desonrar pai e mãe, superstição, né? Perder a esperança, a fé, não confiar na misericórdia, roubar, não só roubar fisicamente, mas roubar o tempo, né? Maledicência, calúnia, inveja, cobiçar mulher ou homem comprometido, você, e assim por diante. Quem tem isso tem que confessar. O ato penitencial, ele perdoa pecados veniais. Quem não, o gargalo são os casais de segunda união, que não podem comungar, mas tem casais, por exemplo, que casou, não conhecia Deus, separou, aí casa de novo, tem filho e converte, não é isso? Esses casais, a igreja sofre muito com eles. Por quê? Porque esses casais sofrem demais por não poder comungar. E já tem filho, a igreja fala para não separar. Então você faz uma comunhão espiritual e entra com processo de nulidade. E aguarda. E a comunhão espiritual vai te dar uma graça extra-sacramental, mas a igreja pede para não separar. Tudo bem? Aqueles que podem casar, casem, né? Não fiquem unidos sem poder comungar. Então a comunhão é em estado de graça. Tudo bem? Até aqui? Ótimo. Bem, aconteceu, aqui na segunda leitura, fala de Jesus pedir para que isso seja feito em memória dele. A missa, gente, então, é um sacrifício. A missa é um sacrifício. A missa é a hora que você traz no ofertório a sua dor, a sua vida, e oferece. Aqui acontece a mesma coisa do Calvário. Então, por isso que a missa não é para ficar fazendo um showzinho, teatrinho, dando piruleta, louvando, batendo. Não. A missa, ela é para ir, para se entregar. E realmente ela é mais chata do que o culto evangélico. Mas nós temos o louvor na renovação, no grupo de oração, não tem? Ótimo, ali é a hora de louvar, gritar, pode louvar, orar em línguas, à vontade. Mas se fosse só o louvor, se fosse só o culto evangélico, nós não íamos ter o sentido do sacrifício, da morte, do sofrimento. Porque é aqui, quando você lava no sangue do Cordeiro, que você ganha força para enfrentar os problemas do mundo. Sem o sacrifício da missa, isso cai por terra. Então, o sacrifício da missa é outra coisa. É hora de você vir se entregar, oferecer seu sofrimento, sua dor, seu fracasso, e pedir para Jesus lavar no sangue dele e te dar a graça para você testemunhar lá fora. Só a missa faz isso. Só a Eucaristia. E depois a adoração, né? A comunhão, que te dá mais força para não pecar, que te dá unidade, que te dá tudo. Tudo bem? Bem, então vocês entendem o que é missa. Porque tem muita gente que fala, a missa é chata, a missa sei lá o quê. Tem um padre que faz isso, que veste, que dança. Tem um padre que desce com tirolesa. Lá tem um teatrinho tão bom. Que missa ruim. Eu gosto quando tem umas coisas diferentes. Isso não é, você não está procurando o que é certo da missa. É hora de você vir para o Calvário, como nós. Vocês acham que Nossa Senhora ia estar lá dançando com o filho dela na cruz? Então. Mas aqui também é festa. É festa com sacrifício.
Tudo bem. Aqui fala da multiplicação dos pães, porque a Bíblia mostra que para trocar a substância, Jesus multiplicou os pães. Em João capítulo 6 está mais fácil. Jesus multiplicou os pães para dizer que ele cria tudo do nada. Ele caminha sobre as águas para dizer que as leis da natureza estão submissas a ele. E ele chega primeiro que os apóstolos para dizer que o tempo está submisso a ele. Ou seja, ele controla as leis da natureza, o tempo, e cria tudo do nada. Então ele pode tirar a substância do pão e pôr a dele. Entendeu? Ou não? Tudo bem. Para terminar, acontece muito de pessoas e até padres que duvidam que Jesus esteja presente aqui, ou não. Essa festa nasceu por causa de um padre da República da Praga, na Tchecoslováquia, a República Tcheca hoje separou, né? Que tinha dúvida da existência de Jesus, da presença de Jesus na Eucaristia. Só que era um padre humilde, porque tem muitos que têm dúvida e falam mal. Teve até uma palestra em Goiânia que falaram que é só a presença de padre. É um padre que tinha que ser excomungado. Excomungado, né? Tem gente que, ao invés de ser humilde e entender o que a igreja diz, esse padre, ele não confiava na Eucaristia, mas era humilde. Ele fez uma peregrinação de Praga para Roma, pedindo para aumentar a fé. E ele parou numa cidade da Itália chamada Bolsena, onde tinha uma santa que tinha uma devoção à Eucaristia muito forte, chamada Santa Cristina, que o pai queria matar e matou a filha. Tentou matar várias vezes e, por último, amarrou uma pedra nela e jogou no lago. E ela morreu, né? Essa pedra foi tirada e virou lá um altar, e o padre parou lá e foi celebrar a missa e pediu para Santa Cristina interceder para aumentar a fé dele. Na hora que ele levantou a hóstia e mudou a substância, o que aconteceu? Deus permitiu que mudasse também o quê? Usasse dentes. E o que aconteceu? Começou a sangrar tudo. Ele não conseguiu terminar a missa, sangrou e caiu no corporal. E ele pôs rapidamente tudo no corporal, segurou e saiu pingando. Tanto é que está a mancha até hoje, tanto na pedra de lá, quanto no chão, do que foi pingado do sangue. Certo? Por providência, o Papa estava numa cidade do lado, chamada Orvieto, Papa Urbano IV. Então o povo foi levar para o Papa. E foi todo mundo juntando e virou uma procissão de Bolsena para Orvieto. E o Papa também viu aquilo e foi atrás. Agora vamos ver a história do Papa. O Papa Urbano IV, ele era bispo na Bélgica e França, lá, dominicano. E alguns anos antes, quando ele era bispo, uma outra santa, chamada Santa Juliana, tinha visto, que é muito eucarística também, tinha visto uma visão de uma lua cheia e uma parte escura. E Jesus falou para ela que a parte cheia são as festas da igreja iluminada, e a parte escura é a festa que faltava, a festa, a Santíssima Eucaristia. Ela demorou 20 anos para contar, e ela contou para 2 bispos, o bispo Dom Roberto de Liège, na Bélgica, e para o bispo Jacques Pantaleon, que por acaso era o Papa que estava do lado em Orvieto. Vocês conseguem entender como que Deus controla o mundo inteiro ou não? Um padre que tem crise de fé, celebra a missa e pede a intercessão da Santa Cristina e acontece um milagre. E o Papa que está ali é o mesmo bispo que foi quem ouviu da santa que faltava a festa da Eucaristia. O milagre foi em 1263, o Papa ficou todo emocionado com aquilo e decretou em 1264 a festa de Corpus Christi. Ok? Então, olha como é belo tudo que Deus faz. E tem outros milagres de Lanciano, também um padre que até hoje está lá. O sangue de todos os milagres é o mesmo sangue, AB positivo. Todos os milagres, então é o mesmo sangue de Jesus. Então nós não estamos brincando aqui não, gente. Aqui é coisa de gente grande. Eu tenho medo
daquilo que está na minha mão. Porque um reborré igual eu, fedorento, comedor de piqui, levanta a mão e um pão se transforma em Deus. Olha a responsabilidade disso. Tantos que às vezes celebram como se fosse nada, que vêm para cá como se fosse uma coisa qualquer. Acontece algo extraordinário, né? Extraordinário. E nós, eu, padre, tem que ter consciência. Quantas e quantas vezes eu levanto a hoja e falo: Senhor, me ajuda a ver esse mistério, para eu não pisar na bola, para eu não me deixa desprezar essa grandeza. E graças a Deus vocês estão aqui hoje, muita gente, como também estava muita gente em Paraúna hoje, muita gente. Eu fico feliz, porque nós temos aqui o maior tesouro da igreja. Quantos e quantos santos em guerras, jovens como São Tarcísio, veio aqui quando estava em guerra, inclusive os coroinhas, se um dia entrar em guerra e não tiver ninguém na igreja, pode vir pegar o Santíssimo, né? São Tarcísio abraçou o Santíssimo. O que você está levando? O único tesouro da igreja. E foi morto, porque ele não quis mostrar, né? Quantos foram mortos? Padres, você vê no México, quando saqueavam as igrejas, os padres procurando o Santíssimo. Pode levar tudo, menos o nosso tesouro, né? Porque ele é tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões. Falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: Despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos seus discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs. Também está sendo transmitido, né? Hoje é um dia ápice da nossa fé, da Eucaristia. Vou tentar, hoje foi mais longa a homilia, quem quiser ouvir, vou tentar resumir hoje um pouco, mas falar o essencial do dia de hoje. Bem, o ser humano foi colocado à prova com Adão e Eva, e a serpente fez uma proposta: comas e serás como Deus. Ou seja, o ser humano quis ser Deus, e isso rompeu com Deus. Com isso, o nosso corpo, que antes estava tudo ordenado para a alma, para Deus, com o afastamento de Deus e a graça, ficou desordenado. E nós ficamos escravos do pecado, do demônio, que fez a proposta, do sofrimento e da morte. Não tem como fugir, somos escravos. Para nos libertar, Deus preparou a vinda de Cristo. No Antigo Testamento, criando o povo, tirando o povo do Egito, criando os sacerdotes através de Arão, que era da tribo de Levi, e começou a ensinar a oferecer sacrifícios em expiação aos pecados.
E na época, os sacrifícios eram animais. Então, o sacerdote na época era um açougueiro. O povo ia lá, o ano inteiro, levava os seus animaizinhos, teoricamente deveriam ser os animais melhores. O padre tinha 3 cômodos só. O padre ia lá, matava o animal no pátio de fora, trazia o sangue para o altar do primeiro cômodo, chamado santo, o ano inteiro. Só uma vez por ano que levava o sangue para o primeiro cômodo, santo dos santos, onde estava a Arca da Aliança. E oferecia aquilo em expiação aos pecados. Mas o que aconteceu? O povo não mudava de vida, porque ia lá, matava o animalzinho, mas não mudava a sua vida. O que Deus fez? Mandou o seu filho se encarnar. Outra coisa também é que o animal não tem a dignidade de Deus. Então sempre tinha que repetir a morte de animais. Então Deus mandou o seu filho, que se encarnou, assumiu a condição humana e se ofereceu em sacrifício pelos pecados. Agora tem sentido, porque Jesus tem a mesma dignidade do Pai. Então o pecado foi redimido por ele, por ser da mesma dignidade. Então Jesus ensinou na terra o manual de instrução e depois se ofereceu como sacrifício no lugar dos animais. Por isso que ele chamou na última ceia os apóstolos, preparou, que é a mesma ceia judaica, só que não teve o cordeiro no dia anterior, porque o cordeiro era ele, e ele não bebeu o último cálice. E ali ele disse: fazei em memória de mim. E no dia seguinte ele foi oferecido em sacrifício. Ora, se Jesus é Deus, a parte humana aconteceu historicamente, mas a parte divina, esse sacrifício se tornou eterno. Então a missa é tornar presente o mesmo sacrifício de 2000 anos. Como? Através de um ser humano ordenado, com sucessão apostólica. Só pode acontecer a missa se tiver sucessão apostólica. O que é sucessão apostólica? Dom Carmelo me ordenou, alguém ordenou Dom Carmelo, que alguém ordenou, até chegar onde? Apóstolos. Os apóstolos. Por isso que é sucessão apostólica. Tem que chegar nos 12 apóstolos. Entendeu? Por isso que os protestantes falam que a gente não segue a Bíblia, e a coisa mais forte na Bíblia, que é João capítulo 6, em que fala que isso é minha carne, é meu sangue, quem não comer da minha carne, eles não seguem, fala que representa. O que é a diferença da nossa Eucaristia para Deus? Total, a deles só representa e a nossa não é mais pão. Eu vou tentar explicar também o que acontece na missa. Eu que sou ordenado, na hora que falo as palavras, é o próprio Cristo que fala. Eu ajo em persona Christi. Toda a milícia celeste participa da missa. Tem muita gente que já teve visão mística, até comigo, de sangrar a mão, de ver Nossa Senhora atrás, anjos entre mim e o diácono lá, vários anjos. Toda a milícia, eles se dobram, porque o mesmo sacrifício do Senhor se faz presente. Enquanto tem muita gente aqui fica rindo, mascando chiclete, né? Então o que acontece? A filosofia, ela divide substância e acidentes. O que é substância? Os acidentes meus é minha altura, minha cor da pele, dos olhos, cabelo, o que mais? A cor da pele, a barriguinha, né? Tudo é acidente. E o que mantém tudo isso junto? A substância. É um princípio, ok? A substância, no nosso caso, é a nossa alma espiritual. É aquela que fica depois, no purgatório ou no céu, ou no inferno. Tanto é que quando eu morro e minha alma sai do meu corpo, o que acontece com meus acidentes? Decompõe, os vermes comem, né? Fede. É bom entender isso, né? Teve um santo que se converteu, São Francisco Borja, vendo a imperatriz Isabel de Portugal morta, que ela era muito bela, e ele foi encarregado de levar o corpo. Já contei isso aqui, né? Quando ele viu o corpo decompondo, ele falou: agora eu quero servir gente que não morre mais, ao Senhor que não morre mais, né? Que nunca mais morre. Bem, então, o pão
tem característica de pão, que são os acidentes. Cor de pão, textura de pão, certo? Gosto de pão. E a substância que segura é a substância do pão. O que acontece na missa? Quando eu falo as palavras e levanto a Eucaristia, o céu se abre, o Eterno toca o templo. Se você pudesse ver, você ia ver Jesus morrendo e ressuscitando ao mesmo tempo, porque a Eucaristia é paixão, morte e ressurreição de Jesus. E o acidente do pão mantém, mas a substância do pão sai e entra a substância de Cristo. Olha que chique. Então, uma partícula mínima é Cristo inteiro, porque Cristo está lá em substância, corpo, sangue, alma e divindade. Por que Deus não muda os acidentes? Porque senão eles iam ficar sem jeito, comer carne, sangue. Eles iam ficar com náusea. Apesar que eu vou contar um milagre, que os milagres Deus mudou os acidentes, né? O vinho é a mesma coisa. O gosto de vinho, a textura de vinho e a substância do vinho. Quando eu levantar o cálice, continua os acidentes e troca a substância. Isso se chama transubstanciação. Na igreja protestante é consubstanciação, certo? Só que eles nunca vão ter transubstanciação, porque não tem sucessão apostólica. Os que tem nós é ortodoxa. A igreja anglicana, muitos padres voltaram para a igreja católica e tiveram que ser ordenados de novo, porque não garante que tenha sucessão apostólica. Tudo bem até aqui? Então Jesus, dando a vida, Ele nos liberta do pecado, da escravidão do pecado, da morte, do sofrimento. A Eucaristia, quando você comunga, ela te nutre, ela te dá força, fortaleza, união com a igreja, ela te dá paz, ela te dá salvação, ela é o fruto da vida eterna, que foi tirado em Gênesis. Lembra que não estenderás mais e comerás o fruto da vida eterna. Tanto é que Maria é a árvore da vida, que gera o fruto, e a cruz, a árvore da vida, que tem um fruto maduro para colher. É o que dá a vida eterna. Não se pode comungar de qualquer jeito, tem que estar em estado de graça. Confessar pelo menos uma vez por ano, tem que ajudar a igreja financeiramente, é o mandamento da igreja, né? Comungar uma vez por ano. O que mais? Os 10 mandamentos, não faltar missa domingo de preceito, não ter sexo fora do casamento, adultério, masturbação, pornografia, mágoa, matar alguém, desonrar pai e mãe, superstição, né? Perder a esperança, a fé, não confiar na misericórdia, roubar, não só roubar fisicamente, mas roubar o tempo, né? Maledicência, calúnia, inveja, cobiçar mulher ou homem comprometido, você, e assim por diante. Quem tem isso tem que confessar. O ato penitencial, ele perdoa pecados veniais. Quem não, o gargalo são os casais de segunda união, que não podem comungar, mas tem casais, por exemplo, que casou e não conhecia Deus, separou, aí casa de novo, tem filho e converte, não é isso? Esses casais, a igreja sofre muito com eles. Por quê? Porque esses casais sofrem demais por não poder comungar. E já tem filho, a igreja fala para não separar. Então você faz uma comunhão espiritual e entra com processo de nulidade. E aguarda. E a comunhão espiritual vai te dar uma graça extra-sacramental, mas a igreja pede para não separar. Tudo bem? Aqueles que podem casar, casem, né? Não fiquem unidos sem poder comungar. Então a comunhão é em estado de graça. Tudo bem? Até aqui? Ótimo. Bem, aconteceu, aqui na segunda leitura, fala de Jesus pedir para que isso seja feito em memória dele. A missa, gente, então, é um sacrifício. A missa é um sacrifício. A missa é a hora que você traz no ofertório a sua dor, a sua vida, e oferece. Aqui acontece a mesma coisa do Calvário. Então, por isso que a missa não é para ficar fazendo um showzinho, teatrinho, dando piruleta, louvando, batendo. Não.
A missa, ela é para ir, para se entregar. E realmente ela é mais chata do que o culto evangélico. Mas nós temos o louvor na renovação, no grupo de oração, não tem? Ótimo, ali é a hora de louvar, gritar, pode louvar, orar em línguas, à vontade. Mas se fosse só o louvor, se fosse só o culto evangélico, nós não íamos ter o sentido do sacrifício e da morte, do sofrimento. Porque é aqui, quando você lava no sangue do Cordeiro, que você ganha força para enfrentar os problemas do mundo. Sem o sacrifício da missa, isso cai por terra. Então, o sacrifício da missa é outra coisa. É hora de você vir se entregar, oferecer seu sofrimento, sua dor, seu fracasso, e pedir para Jesus lavar no sangue dele e te dar a graça para você testemunhar lá fora. Só a missa faz isso. Só a Eucaristia. E depois a adoração, né? A comunhão, que te dá mais força para não pecar, que te dá unidade, que te dá tudo. Tudo bem? Bem, então vocês entendem o que é missa. Porque tem muita gente que fala, a missa é chata, a missa sei lá o quê. Tem um padre que faz isso, que veste, que dança. Tem um padre que desce com tirolesa. Lá tem um teatrinho tão bom. Que missa ruim. Eu gosto quando tem umas coisas diferentes. Isso você não está procurando o que é certo da missa. É hora de você vir para o Calvário, como nós. Vocês acham que Nossa Senhora ia estar lá dançando com o filho dela na cruz? Então. Mas aqui também é festa. É festa com sacrifício. Tudo bem. Aqui fala da multiplicação dos pães, porque a Bíblia mostra que para trocar a substância, Jesus multiplicou os pães. Em João capítulo 6 está mais fácil. Jesus multiplicou os pães para dizer que ele cria tudo do nada. Ele caminha sobre as águas para dizer que as leis da natureza estão submissas a ele. E ele chega primeiro que aos apóstolos para dizer que o tempo está submisso a ele. Ou seja, ele controla as leis da natureza, o tempo, e cria tudo do nada. Então ele pode tirar a substância do pão e pôr a dele. Entendeu? Ou não? Tudo bem. Para terminar, acontece muito de pessoas, e até padres, que duvidam que Jesus esteja presente aqui. Ou não. Essa festa nasceu por causa de um padre da República da Praga, na Tchecoslováquia, a República Tcheca hoje separou, né? Que tinha dúvida da existência de Jesus, da presença de Jesus na Eucaristia. Só que era um padre humilde, porque tem muitos que têm dúvida e falam mal. Teve até uma palestra em Goiânia que falaram que é só a presença de padre. É um padre que tinha que ser excomungado. Excomungado, né? Tem gente que, ao invés de ser humilde e entender o que a igreja diz, esse padre, ele não confiava na Eucaristia, mas era humilde. Ele fez uma peregrinação de Praga para Roma, pedindo para aumentar a fé. E ele parou numa cidade da Itália chamada Bolsena, onde tinha uma santa que tinha uma devoção à Eucaristia muito forte, chamada Santa Cristina, que o pai queria matar e matou a filha. Tentou matar várias vezes e, por último, amarrou uma pedra nela e jogou no lago. E ela morreu, né? Essa pedra foi tirada e virou lá um altar, e o padre parou lá e foi celebrar a missa e pediu para Santa Cristina interceder para aumentar a fé dele. Na hora que ele levantou a hóstia e mudou a substância, o que aconteceu? Deus permitiu que mudasse também o quê? Usasse dentes. E o que aconteceu? Começou a sangrar tudo. Ele não conseguiu terminar a missa, sangrou e caiu no corporal. E ele pôs rapidamente tudo no corporal, segurou e saiu pingando. Tanto é que está a mancha até hoje, tanto na pedra de lá, quanto no chão, do que foi pingado do sangue. Certo? Por providência, o Papa estava numa cidade do lado, chamada Orvieto, Papa Urbano IV. Então o povo foi levar para o Papa. E foi todo mundo juntando e virou uma procissão de Bolsena para Orvieto. E o Papa também viu aquilo e foi atrás. Agora vamos ver a história do Papa. O Papa Urbano IV, ele era bispo na Bélgica e França, lá, dominicano.
E alguns anos antes, quando ele era bispo, uma outra santa, chamada Santa Juliana, tinha visto, que é muito eucarística também, tinha visto uma visão de uma lua cheia e uma parte escura. E Jesus falou para ela que a parte cheia são as festas da igreja iluminada, e a parte escura é a festa que faltava, a festa, a Santíssima Eucaristia. Ela demorou 20 anos para contar, e ela contou para 2 bispos, o bispo Dom Roberto de Liège, na Bélgica, e para o bispo Jacques Pantaleon, que por acaso era o Papa que estava do lado em Orvieto. Vocês conseguem entender como que Deus controla o mundo inteiro ou não? Um padre que tem crise de fé, celebra a missa e pede a intercessão da Santa Cristina e acontece um milagre. E o Papa que está ali é o mesmo bispo que foi quem ouviu da santa que faltava a festa da Eucaristia. O milagre foi em 1263, o Papa ficou todo emocionado com aquilo e decretou em 1264 a festa de Corpus Christi. Ok? Então, olha como é belo tudo que Deus faz. E tem outros milagres de Lanciano, também um padre que até hoje está lá. O sangue de todos os milagres é o mesmo sangue, AB positivo. Todos os milagres, então é o mesmo sangue de Jesus. Então nós não estamos brincando aqui não, gente. Aqui é coisa de gente grande. Eu tenho medo daquilo que está na minha mão, porque um reborré igual eu, fedorento, comedor de piqui, levanta a mão e um pão se transforma em Deus. Olha a responsabilidade disso. Tantos que às vezes celebram como se fosse nada, que vêm para cá como se fosse uma coisa qualquer. Acontece algo extraordinário, né? Extraordinário. E nós, eu, padre, tem que ter consciência. Quantas e quantas vezes eu levanto a hóstia e falo, Senhor, me ajuda a ver esse mistério, para eu não pisar na bola, para eu não me deixa desprezar essa grandeza. E graças a Deus vocês estão aqui hoje. Muita gente, como também estava muita gente em Paraúna hoje, muita gente. Eu fico feliz, porque nós temos aqui o maior tesouro da igreja. Quantos e quantos santos em guerras, jovens, como São Tarcísio, veio aqui quando estava em guerra, inclusive os coroinhas, se um dia entrar em guerra, e não tiver ninguém na igreja, pode vir pegar o Santíssimo, né? São Tarcísio abraçou o Santíssimo. O que você está levando? O único tesouro da igreja. E foi morto, porque ele não quis mostrar, né? Quantos foram mortos? Padres, você vê no México, quando saqueavam as igrejas, os padres procurando o Santíssimo, pode levar tudo, menos o nosso tesouro, né? Porque ele é tudo. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada.